Ontem o Léo do bairro Universitário mandou uma mensagem aqui para o Bom Dia questionando sobre a queda do dólar. Disse ele que quando as coisas aumentam, quando o dólar aumenta, tudo aumenta na mesma proporção. Mas quando cai, nada de reduzir. Inclusive, a gente falou disso anteriormente, muita gente mandou mensagem aqui para o Bom Dia falando justamente esse assunto. A gente pode colocar aqui rapidinho, olha só. A Denilza mandou para a gente falando, não é só a carne não, o produto de higiene, de limpeza estão mais caros que o normal e também os embutidos. E teve mais gente mandando mensagem, olha só, a Ana, é verdade, é que tudo que aumentou de preço não abaixa mais, tem uma leve queda, mas não volta ao preço antigo e nem perto dele. Um exemplo é o arroz, um pacote de 5 quilos que custava R$12, virou para 17, em promoção R$20, ou seja, o pessoal está sentindo, o dólar aumenta, tudo aumenta. O dólar abaixa e as coisas não abaixam na mesma proporção. Por que isso acontece? A gente vai entender melhor como isso funciona e, de fato, se tem alguma solução com um economista ao vivo, que já está com ela, Carol Monteiro. Carol, o bolso do brasileiro fica cada vez mais pesado e parece que a situação não melhora nunca. Tem alguma previsão para a gente ver essa situação melhorar? E, mais do que isso, ajudar a gente a entender isso. Bom dia, boa quarta. Ei, Aurélio, bom dia para você também, bom dia para a Fabíola, para todo a gente aqui no Bom Dia dessa quarta-feira. Tem sim, viu? Tem uma luz no fim do túnel. Inclusive, ontem a gente recebeu várias mensagens sobre esse assunto também em relação ao dólar. Teve um telespectador que respondeu assim, eu sei por que não abaixa, porque quando o dólar aumenta, tudo sobe assim, de elevador. Quando o dólar cai, as coisas caem de escada. Ele fez uma brincadeira, mas quis dizer que quando o dólar cai, as coisas caem de forma muito mais lenta do que quando o dólar aumenta, né? Ao vivo com a gente, o economista Ricardo Paixão, que vai explicar melhor o porquê, então, dessa queda que não impacta muito, né, no bolso do brasileiro. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom dia para você. Vamos começar respondendo essa turma aí que mandou mensagem pra gente, muita gente querendo saber por que, então, quando o dólar cai, a gente não sente essa queda, de fato, no bolso, né? Vai no supermercado, as coisas continuam caras, vai abastecer o carro, a gasolina continua cara. Por quê? Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão assistindo. Bom, primeiramente é importante a gente destacar que o dólar ele funciona como se fosse uma outra qualquer mercadoria, né? Quando nós temos uma oferta muito grande, a tendência é dos preços diminuírem. E é isso que está acontecendo com a taxa de câmbio, né? Que é a medição do dólar. O que acontece é que, devido à taxa de juros Selic estar elevada, né, 11,75%, isso traz os investidores a investir dólares aqui no Brasil. Aumenta o fluxo, a tendência da taxa de câmbio é diminuir, né? Algumas commodities, como o minério de ferro, soja também, né, estão tendo os preços mais elevados. Isso aumenta o fluxo, porque o país vende, é um exportador, né? Aumenta o fluxo, faz os dólares diminuir. Só que a dinâmica, né, de repasse do preço ao produto final, ela é diferente. Por exemplo, quando o dólar diminui, o que acontece? Muitos empresários, eles podem ter a margem diminuída ao longo desse tempo de pandemia, impactos negativos da guerra da Ucrânia e Rússia. Isso faz com que eles tentem a recomposição das suas margens. Isso demora mais um pouco para a gente poder sentir o efeito na ponta. Eu acredito que daqui a 3, 4 meses, se essa conjuntura permanecer, é possível que o consumidor já comece a sentir alguns efeitos de redução de alguns produtos. Então você está falando para a gente que tem uma luz, tem uma esperança aí no fim do túnel, então daqui uns meses que as coisas comecem a reduzir. O combustível, por exemplo, Ricardo, combustível, o barril de petróleo é comprado, taxado em dólar. Tem expectativa de uma redução no preço do combustível também? Sim, são duas variáveis que influenciam, né? O preço do barril do petróleo, né, que está bem acima de $100, e também a taxa de câmbio. A taxa de câmbio está diminuindo. Entretanto, o preço do barril do petróleo está numa trajetória ascendente. Então, isso pode fazer com que a gente tenha que esperar um pouco mais. Mas se essa conjuntura se permanecer sem nenhum outro efeito, né, que nós chamamos de efeito exógeno, né? São variáveis que estão fora do controle. Se isso não acontecer, é possível também que a gente tenha uma pequena redução. Eu só ressalto que a cadeia produtiva, né, desde lá do petróleo até chegar à gasolina, é uma cadeia muito longa. Então tem vários processos aí de distribuição até chegar no consumidor final. Então isso pode diluir um pouco essa redução, né, da taxa de câmbio, esse efeito de redução da taxa de câmbio. E a gente pode ter um impacto bem pequenininho ou, em alguns casos, nem ver o impacto se porventura a conjuntura mudar.
a gente está vendo essa redução, a gente está acompanhando essa redução do câmbio, né, do dólar já há algumas semanas, há alguns meses, digamos assim. Até quando vai essa queda? Ou a gente pode pensar assim, está caindo muito, pode ser que daqui a uns meses volte a subir? O dólar flutua muito, Carol, e é importante a gente destacar que os dois mecanismos, né, que eu coloquei aqui, que são efeitos dessa queda de dólar, que é a taxa de juros Selic, que já chegou a quase 12%, né, e o preço das commodities, isso pode variar a qualquer momento. Se permanecer nessa trajetória que a gente está vendo, de alta da taxa de juros, né, e dos preços das commodities subindo, aí sim a gente vai ver que o dólar vai continuar com essa trajetória de queda. Mas se qualquer outro efeito, qualquer mudança nessas duas variáveis, né, acontecer, aí a gente vai ter que o dólar vai começar a subir novamente. Aí o brasileiro entra em desespero de novo. Sem dúvida. Ricardo, obrigada. Nada. Por enquanto, que você continua com a gente, Aurélio e Fabiola, a gente estava falando de dólar, mas tem outro impacto também que a gente já viu ontem, mostramos aqui ontem no Bom Dia, que é o aumento do preço das passagens aéreas. Foi destaque, inclusive, em uma das capas dos jornais que a gente mostrou no Bom Dia ontem, que aumentou quase que 50% o preço das passagens aéreas. Por que aumentou tanto? Daqui a pouco, Ricardo Paixão de volta aqui no Bom Dia para poder explicar para a gente e se tem alguma explicação, né, e alguma justificativa para esse aumento aí nas passagens para quem precisa viajar, principalmente aqui dentro do Brasil. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Obrigada por enquanto, Ricardo. Volta aí no estúdio com vocês. Combinado, Carol. O Ricardo explicando para a gente, então, que todos os preços estão atrelados. Então, é tudo uma correlação que faz com que o brasileiro sinta no bolso. É aumento de gasolina, é aumento de alimentos, é aumento de remédio, que subiu quase 11%. Tá difícil a vida para o brasileiro, mas tem uma luz no fim do túnel. É torcer para a situação não mudar e não mudar muito. Obrigado, Carol. Até já. Plano de saúde também, como já informamos aqui, pode subir de 15% a 18% neste mês. A lista não para. Será que vai... Algum momento a gente vai falar, baixou? Tá fácil não. 7h40. A gente volta a falar agora do aumento dos preços, né? Agora dos preços dos combustíveis, que também afetam o transporte de ônibus, de carro, de avião. Carol Monteiro falou agora há pouco que voltaria com o economista, né? Porque as passagens aéreas subiram 40% no mês passado. Vamos saber como que vai ser daqui para frente. Tem alguma previsão de redução? Mas primeiro, por que subiram tanto assim, Carol? Fabiola, não queria dizer não, viu? Mas a notícia não é muito boa para quem está com a expectativa, se planejando aí fazer uma viagem em família, de férias ou a trabalho. A princípio, as passagens vão continuar muito caras. Ricardo Paixão vai explicar para a gente o porquê disso. Ele está de volta aqui, economista. Ricardo, explica para a gente o principal motivo das passagens estarem tão caras. Foi destaque na capa de O Globo ontem, um aumento de mais de 40% em março. E segundo o Globo, a tendência é que continue aumentando, né? Sem dúvida. Primeiro, Carol, né, na verdade o combustível, né, que é o querosene de aviação, ele experimentou um crescimento de janeiro a março de 15,7%. Então, só nesses 3 meses subiu 15,7%. E ele representa 35% do custo, né, da aviação em média. Então, tem um peso grande aí. Uma outra questão... Só um minuto. O custo de um voo, então, exatamente, 35% né? é o combustível. O peso dele é 35%. É muita coisa. É muita coisa, né? Um outro ponto importante é o seguinte, que nós, ao longo da pandemia, nós acumulamos uma espécie de demanda reprimida. Devido às medidas de restrições, a gente parou de viajar. Algumas pessoas, algumas parcelas da sociedade, a classe média, né, que tem realmente algum tipo de condição para fazer esse tipo de viagem, ele não pôde fazer. Só que agora, com a flexibilização de algumas medidas, essa demanda está sendo executada. E com isso a oferta não está acompanhando, porque o setor foi muito penalizado diante da pandemia, sofreu bastante, né, com prejuízos, e agora não está conseguindo atender essa demanda que está crescente. Então, esse aquecimento do mercado interno faz com que os preços sejam pressionados e também se elevem. Então não tem expectativa, pelo menos por enquanto, a curto prazo, das passagens voltarem a ser o preço como era antes? Enquanto a gente estiver nessa dinâmica, né, de aumento de combustível, com a demanda aquecida e a oferta não for adequada, até porque algumas rotas estão sendo reorganizadas devido a efeitos de guerra da Ucrânia e Rússia e outros efeitos ainda da pandemia, enquanto isso não se resolver, nós ainda vamos ver o crescimento dos preços, né, das passagens aéreas, infelizmente. E as passagens de ônibus?
Ricardo, também estão mais caras. Segue praticamente o mesmo padrão, né? Até porque a maioria das vezes o ônibus é movido a diesel, o diesel está subindo também, assim como a gasolina. Então isso representa um custo muito elevado e isso faz também com que os preços das passagens tendem a subir. Ou seja, quem quiser viajar vai ter que se planejar de uma outra forma, né? Exatamente. É uma parcela da sociedade, né, que realmente está em condição de fazer essas viagens. A recomendação é a gente segurar um pouquinho mais, porque os custos são muito elevados ainda, né, e esperar mais para frente, que qualquer mudança de cenário pode influenciar no preço das passagens. Você disse aí também aquela questão da oferta e da demanda, né? A gente ficou 2 anos em pandemia, pouca gente viajando, as companhias aéreas estavam, né, falando em prejuízos, tiveram que se reorganizar, a malha aérea, estavam tendo prejuízos financeiros, obviamente, por conta da pandemia. Agora, a gente pode dizer que eles estão querendo compensar, correr atrás do prejuízo, por isso as passagens mais elevadas? O setor empresarial realmente está buscando alternativas e meio para superar essa situação da pandemia. Os efeitos estão aí, né, na verdade. E o que acontece é que eles estão se organizando. Isso leva tempo, isso não é uma coisa imediata. Algumas empresas sofreram mais, outras menos, mas no geral o setor todo foi muito afetado negativamente pela pandemia. Então, nesse momento, eles estão reduzindo as rotas, né, estão otimizando algumas rotas com uma quantidade maior de pessoas, e isso faz com que os preços se elevem e você não consiga atender a demanda no curto prazo. Mas a tendência é que isso se normalize se porventura a gente tiver qualquer mudança na dinâmica, né, de preços de combustíveis, né, e de aumento na oferta. Perfeito. Ricardo Paixão, economista, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aqui com a gente no Bom Dia. Aurélio, Fabíola, olha, quem quiser programar uma viagem, seja de férias, seja a trabalho, difícil, viu? Vai ter que se organizar, começar a pesquisar mais a longo prazo, né? Comprar passagem em cima da hora, a gente sabe que já é mais caro, agora tá mais caro ainda. Tava brincando aqui com o Ricardo mais cedo, quem quiser viajar, quem tiver de férias e quiser viajar, vai ter que procurar rotas assim, dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio estado, explorar cidadezinhas perto, que você possa fazer a pé, de bicicleta, porque até de carro tá difícil, porque a gasolina tá cara. Verdade. Tá difícil pro Com brasileiro, certeza, viu, Carol? Ricardo? Obrigada mais uma Nada. vez, viu? Volto aí no estúdio com vocês, Aurélio e Fabíola. Antes de voltar, vou pedir para o Fernando Estevão derivar a nossa câmera e mostrar o movimento aqui na Avenida Fernando Ferrari. Na verdade, a atual rodovia das Paneleiras, né? Nesse iniciozinho de quarta-feira, movimento bem tranquilo em ambos os sentidos, tanto para quem segue para o município da Serra, quanto quem vem da Serra aqui para Vitória. O semáforo acabou de fechar, mas o movimento segue normal aqui nesse trecho da rodovia das Paneleiras. Volta aí no estúdio com vocês. Trânsito bom, não tá aquele sol agora ainda por enquanto não, tem algumas nuvens ali, 26 graus agora em Vitória, podendo chegar a 31 graus. É bastante nuvens, olha, agora que abriu a imagem deu para ver. Nuvens carregadas nessa região, mas a chuva só deve chegar por aqui a partir da noite, segundo o Incapé. Obrigada, Ricardo Paixão, economista, e também